Olá, graça e paz para todos. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre uma doutrina herética, diabólica, demoníaca, que se estabeleceu dentro da igreja e que permanece até os dias de hoje, e que a grande maioria do povo evangélico reluta em aceitar que é uma heresia. Eu estou me referindo à doutrina do livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. A definição de livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de tomar decisões, de tomar resoluções, inclusive sobre sua vida espiritual, seu destino espiritual, sem dar satisfações a nenhum senhor. Ora, dizer que o homem tem todo esse poder nas mãos é colocar Deus no lugar do homem e o homem no lugar de Deus, que o homem não tem esse poder, o homem não pode decidir o seu destino espiritual. O homem, quando nasce nesse mundo, ele nasce morto em delitos e pecados. É preciso entender isso aqui. Eu queria que você visse em Romanos capítulo 3. O problema é que a maioria do povo de Deus não conhece a doutrina do pecado original, da depravação total do homem. O homem, quando pecou, quando Adão e Eva pecou, o homem, quando nasce nesse mundo, ele já nasce morto em delitos e pecados. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 10, o apóstolo diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos os filhos de Deus, todos os eleitos, todos os predestinados, por causa do pecado de Adão, quando nasce, já nasce nesta condição aqui. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda o que Deus fala, não há quem busque a Deus. Então, como é que o sistema religioso diz que o homem tem que buscar Deus? Não porque você tem que buscar Deus, não porque você tem que aceitar Jesus. Essa coisa do aceitar, essa coisa do apelo, colocam o Senhor Jesus Cristo como se fosse uma mercadoria. Sabe aquele copo de Coca-Cola que bota numa bandeja e sai quem quer, quem aceita, quem quer aceitar Jesus. E o homem cheio de empáfia, cheio de orgulho, diz: não, eu não quero, quem sabe amanhã talvez, hoje não, vou pensar mais lá na frente. Outro diz: eu aceito, aí depois diz: eu não quero mais, joga Deus pela janela, joga Deus na lata do lixo. Isso é uma heresia sem tamanho. Isso é uma das piores heresias que já se estabeleceu dentro da igreja de Jesus Cristo. Durante o seu ministério terreno, uma das coisas que Jesus mais combateu foi o livre-arbítrio, porque os judeus criam que o homem tinha livre-arbítrio. Eles acreditavam que o homem é que determinava tudo e que Deus estava sujeito às determinações dos homens. Então Jesus combateu. Aí você diz: pastor, Jesus combateu o livre-arbítrio? O senhor pode me mostrar isso na Bíblia? Posso. Por favor, abra a tua Bíblia no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 6, versículo 37. Acompanhe, por favor, a leitura que diz assim: Jesus disse, são palavras dele, não são palavras minhas: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ora, o que eu tenho visto é que normalmente os pastores só utilizam a segunda parte do versículo para poder defender o livre-arbítrio. Ele só diz a segunda parte. Olha, Jesus disse: o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Você tem que vir a Jesus, você tem que aceitar Jesus. Está escrito: é aquele que vem a mim. Ora, isso é uma desonestidade espiritual. No mínimo, uma desonestidade espiritual. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que aquele que vem a ele é todo aquele que o Pai lhe dá. Está aqui. A verdade bíblica é essa. Aquele que vem a Jesus não é aquele que decide vir porque usou o livre-arbítrio, não é aquele que diz que aceita Jesus, mas aquele que o Pai lhe dá. Então vamos parar com essa desonestidade espiritual. E veja, para que não houvesse dúvida quanto a esta soberania de Deus, mais adiante, na mesma pregação, no mesmo discurso, o Senhor Jesus repete. Eu estou me referindo ao versículo 44, estamos lendo o livro de João, capítulo 6, versículo 44. Ele repete pela segunda vez: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa palavra trouxer, no texto grego original, é elko, que significa compelir por uma irresistível superioridade. Aí, normalmente, os pregadores dizem que o sentido desse texto
é que ninguém pode vir a Jesus se o próprio Deus não o cortejar. Veja se é possível uma coisa dessa. Não, não é isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que depende do Pai trazer? Porque o homem está morto em delitos e pecados. O homem não pode por si só vir a Jesus. Ele não pode por si só tomar decisões positivas em relação a Deus. Mas Jesus prossegue a sua pregação e pela terceira vez ele vai enfatizar essa verdade da soberania de Deus e combater essa heresia diabólica do livre-arbítrio. Ele diz assim, versículo 65, continuando no capítulo 6 do livro de João. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, nessas palavras de Jesus, nós encontramos uma verdade que a grande maioria do povo de Deus não conhece. Qual é a verdade, pastor? Ninguém pode vir a Jesus se pelo Pai não lhe for concedido. O sistema religioso enfermo que está estabelecido, que é a maioria, que não dá a mínima para o conhecimento da verdade, diz que o homem vem ou não vem a Jesus por seu exclusivo livre-arbítrio, que é o homem que toma a decisão. Aí o Senhor Jesus vem e contraria todo o sistema religioso que está implantado e que há 2000 anos atrás vem ensinando mentira e diz, ele afirma, é o Pai que dá, é o Pai que traz, é o Pai que concede. E observe que nessa palavra ninguém, Jesus mostra claramente que não pode haver exceções. Não há exceções. Ninguém é capaz de vir, ninguém pode vir a mim. Ele disse, se pelo Pai não lhe for concedido. Essa é a verdade da Bíblia. O homem está morto em delitos e pecados. Eu tenho observado em todos esses anos que eu prego o Evangelho da graça de Deus, que sempre que eu prego a respeito da soberania de Deus e do falso livre-arbítrio do homem, olha, eu percebo que a grande maioria dos que se dizem crentes não aceitam essa verdade. São crentes incrédulos, é um paradoxo, mas é a realidade. Alguns ficam irados. Você vê que a pessoa, quando fala livre-arbítrio, olha, perde as estribeiras, fica vermelho, dá vontade de morder o rádio, morder a televisão, comer a Bíblia de raiva. E tem uns que não têm um mínimo temor e dizem, pastor Carlos é um herege, o que ele está ensinando é uma heresia. Não, o que eu ensino é exatamente repetindo aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás e que João registrou aqui no seu livro. Então, da mesma forma que acontece nos dias de hoje, quando a maioria rejeita, repele, diz que é heresia, não aceita a verdade divina, aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus ensinou essa mesma verdade. Leia, por favor, o versículo 66. João capítulo 6, versículo 66. Olha o que diz. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando Jesus começou a pregar a verdade da soberania de Deus, que o homem não tem capacidade de vir a ele se não for Deus trazendo, Deus concedendo. Olha, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam mais com ele, preferiram dar créditos ao falso ensinamento que os seus líderes religiosos transmitiam do que crer no verdadeiro ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo, irmão, só crê nessa verdade quem é ovelha de Jesus. Quem não é ovelha não vai crer nunca, vai morrer dizendo que tem livre-arbítrio, vai morrer dizendo que manda em Deus, não está pensando que eu sou robô, Deus está pensando que eu sou robô. Não é esses os argumentos que nós ouvimos todo dia e toda hora? Não é essa empáfia? O homem querendo mandar em Deus, não, porque Deus não pode fazer nada se não for com a permissão do homem. Ele não seria Deus de nada, ele seria um Deus banana. Se ele dependesse do homem, ele não depende do homem para nada. Essa é a verdade da Bíblia, meus irmãos, que eu estou mostrando para vocês. Heresia é a doutrina do livre-arbítrio do homem. Dizer que o homem decide o seu destino espiritual. Dizer que o homem é que toma decisões e que Deus tem que respeitar as decisões do homem. Está errado. Em relação à vida espiritual, quem toma a decisão é Deus. Se hoje eu sou um salvo, foi graças à atuação de Deus. Deus é que agiu na minha vida. Eu estava morto, Ele me deu vida. Eu estava no meu delito de pecado, morto delito de pecado, Efésios 2:1. E o Senhor me deu vida outra vez. Eu não tive nenhuma participação nesse processo. Tudo foi para a glória de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos
mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que o homem não diga, eu aceitei Jesus, eu sou um crente, porque eu tomei a decisão de aceitá-lo. Não, senhor, ninguém pode aceitar Jesus. É Ele que nos aceita, e Ele só aceita os seus, Ele só busca aqueles que Ele predestinou para a salvação. No nosso próximo encontro, nós vamos falar mais sobre as coisas profundas do Espírito de Deus. Até lá.